Olá pessoal, então começaremos o segundo tópico do curso, Mecânica dos Fluidos. Nessa primeira aula nós faremos uma introdução então à mecânica dos fluidos e também já começaremos a explorar o campo de pressão em fluidos estagnados, fluidos estáticos. Então nesta aula nós veremos as aplicações da mecânica dos fluidos, subtópicos que serão abordados e a relação desses tópicos com termodinâmica, que foi o nosso primeiro tema. Falar um pouco da abordagem euleriana e lagrangiana, algumas técnicas de visualização do escoamento, uma classificação conceitual do escoamento, falar como ocorre esse fenômeno de escoamento dos fluidos, e daí entrar então no comportamento da pressão, inicialmente em fluidos estáticos, e chegar na expressão geral para a equação da hidrostática. Então, ao final dessa aula, vocês serão capazes de entender essas descrições lagrangiana e euleriana do escoamento, entender os diferentes tipos de visualização que são utilizados para melhor compreender esse fenômeno de escoamento, classificar o escoamento, entender como a pressão se comporta em fluidos estáticos, que é a base para depois entender o restante do curso. Então, as aplicações, relembrando, nós vimos isso na primeira aula. Então, escoamento natural e clima, né? Tem aqui uma abordagem da mecânica dos fluidos, ela é mais focada, por exemplo, em entender esses padrões de escoamento que ocorrem como ocorre, né, essa geração de regiões de mudança de direção dos ventos, do clima. Então, esse é o foco de mecânica dos fluidos. Na termodinâmica, nós tínhamos uma visão mais geral e agora temos essa visão aqui mais detalhada dos padrões de escoamento. Desenvolvimento de aeronaves também, foco mais nesses padrões de escoamento, para determinação das forças que atuam ali no avião, né, para manter ele voando e com controle bem definido. Parte de turbinas eólicas também é outro exemplo. Formação ali de regiões, dá para analisar detalhadamente, né, como ocorre o escoamento ao redor dessas turbinas. E na parte de tubulação, que é normalmente o foco desses cursos de mecânica dos fluidos, como ocorre, como os padrões de escoamento são influenciados por detalhes, né? Por exemplo, aqui a parede do tubo pode ter uma rugosidade, que seria um nível de aspereza ali da superfície. Isso influencia o escoamento. Então, no decorrer desse curso, nessa parte do curso, nós veremos isso em detalhe. Também na área de biomédica, como tinha falado antes, aqui no desenvolvimento de dispositivos pediátricos, por exemplo, a mecânica dos fluidos ajuda a entender, então, a formação de padrões de escoamento, que vão estar intimamente relacionados com o desenvolvimento de patologias no sangue. Dependendo da magnitude da velocidade, gera aqui um cisalhamento muito grande, pode degradar, levar a desenvolver doenças no sangue. Então, a mecânica dos fluidos, normalmente em conjunto com técnicas avançadas, ela dá detalhes aqui do padrão de escoamento. Também a técnica de CFD, que seria a aplicação de fenômenos de transporte, especificamente mecânica dos fluidos aqui nesse caso, para analisar os padrões de escoamento, para entender como ocorre, né, o escoamento aqui, por exemplo, dentro da aorta. Então o curso, nessa parte, fica dividido. A primeira parte, começamos então com estática e manometria. Depois nós relembraremos a primeira lei da termodinâmica para chegar então na equação de balanço de energia mecânica, que é a equação fundamental aqui desse tópico. Utilizando então os conceitos de estática e manometria e o balanço de energia mecânica, especificamente, né, do balanço de energia mecânica, nós obtemos a equação de Bernoulli para escoamento ideal, e aplicando a estática e a manometria em conjunto com a equação de Bernoulli, nós podemos medir velocidade de evasão do escoamento. Então, até aqui, escoamento ainda é ideal. Depois nós entraremos na parte de viscosidade e falar um pouco dos regimes de escoamento. Daí, então,
subdivide, né, escoamento laminar e escoamento turbulento. Com isso conseguimos quantificar o atrito e as perdas locais, que seriam as perdas em acessórios da tubulação, e aplicar no balanço de energia mecânica em sistemas e redes de escoamento para, então, realizar o projeto desses tipos de sistema. Então, começando aqui, introdução à mecânica dos fluidos, nós temos duas abordagens do ponto de vista do observador aqui para tratar os fenômenos de transporte, que elas são análogas, né, complementares à definição do sistema fechado e sistema aberto, o volume de controle, já visto lá em termodinâmica. Então, temos a abordagem lagrangiana e temos a abordagem euleriana. Então, na abordagem lagrangiana, nós rastreamos as partículas fluidas. Nesse caso, nós temos, então, determinação das propriedades, tanto em função do tempo quanto em função do espaço. As partículas são rotuladas, identificadas, ou seja, equivale ao conceito de sistema fechado, e o comportamento delas é avaliado seguindo a trajetória delas pelo escoamento. Já na abordagem euleriana, temos o conceito do campo de escoamento, então nós definimos uma região do espaço e o que ocorre ali. Então o movimento do fluido é descrito pela especificação desses parâmetros necessários, por exemplo, em uma determinada região do escoamento, como varia, né, a pressão, a velocidade. E ela fornece então informações de pontos fixos por onde o escoamento ocorre, que seria equivalente à abordagem do volume de controle. Então, para exemplificar, um exemplo aqui de uma corrida de Fórmula 1. Então, na abordagem lagrangiana, é como se nós estivéssemos assistindo a transmissão pela televisão, uma câmera on-board. Cada carro representa um elemento fluido. Então, se nós acompanharmos, né, uma volta na câmera on-board, a gente vai ter nosso objeto de análise, nosso elemento fluido do carro. Ele vai apresentar variações na velocidade e na posição. Então, cada momento que ele vai estar percorrendo a trajetória, nós estaríamos seguindo ele junto pela câmera, que caracteriza a abordagem lagrangiana. Já na euleriana, como se nós estivéssemos sentados no final na arquibancada aqui, por exemplo, no final da reta, nós vamos observar o pedaço do final da reta no começo da primeira curva aqui. Então nós vemos os carros passarem, né, os elementos fluidos passando. Então do ponto de vista do observador, nós enxergamos só esse trecho e o que ocorre nele. Então passa os carros e saem dessa região que nós conseguimos enxergar. Então temos uma região fixa que caracteriza a abordagem euleriana. Então o que ocorreu aqui, nós não sabemos o que ocorreu no resto da trajetória, mas sim nesse trecho, nessa posição fixa. Então podemos correlacionar o sistema fechado à abordagem lagrangiana. Aqui temos uma partícula ali identificada com massa fixa, e o volume de controle é euleriano, que a região é fixa e onde nós observamos o que ocorre ali no escoamento. Então, para fenômenos de transporte, para a mecânica dos fluidos especificamente, a abordagem do volume de controle é mais útil. Então, aqui só os exemplos, né? Aqui na figura A, sistema fechado, a massa de gás contida no arranjo cilindro-pistão, e na figura B, um exemplo de abordagem euleriana. Então entra fluido na região 1 e ele separado na região 2 e 3. A abordagem lagrangiana é mais complicada porque, por exemplo, se estivesse tratando aqui um elemento fluido que está vindo pela região 1, ele poderia seguir para a região 2 ou região 3, teria que fazer essa análise e seguir ele até o final da trajetória. Então, como a abordagem euleriana traz uma região fixa, fica mais fácil analisar, né, os efeitos de entrada e saída do escoamento, independente de qual partícula fluida que está escoando. Então, para facilitar, existem várias técnicas aqui de visualização do escoamento, já que o tema de mecânica dos fluidos é bem visual. Então, desde esboços e fotografias até mapas de cores quantitativos. Tem 4 tipos de visualização utilizados normalmente. Primeiro, linha de corrente, que são linhas tangentes aos vetores de velocidade. Então, por exemplo, solucionou o caso, você tem uma velocidade nesse ponto, nesse,
e nesse aqui indicado pelas flechinhas do vetor, uma linha tangente a esses vetores forma uma linha de corrente, a stringline. Também tem tubo de corrente, que é formado por várias linhas de corrente, então fornece um padrão aqui de escoamento nesse trecho. Temos também as linhas de trajetória, pathline, que é o caminho real que uma partícula fluida percorre. Por exemplo, se observarmos uma folha sendo carregada, uma folha de árvore, uma pequena folha de árvore sendo carregada pela água que está escoando pela guia da calçada, aquele trajetória que ela faz seria uma linha de trajetória, ou pathline. Então, por exemplo, aqui, né? Tempo t, a partícula fluida está aqui, ela vai escoando, depois no tempo intermediário ela está aqui. Então, esse caminho que ela fez seria a pathline. Linhas de emissão seria o terceiro tipo de visualização. Então, uma linha formada por todas as partículas que passaram anteriormente por um ponto descrito. Vamos ser utilizado em túneis de vento. Então aqui, né, injeção de um traçador, pode ser um corante ou fumaça. E aqui, então, a streakline formada pelas partículas que estão passando ali, naquele ponto descrito. Um exemplo aqui, escoamento ao redor de uma bola de beisebol. Ela está girando, então ela gera uma turbulência aqui adicional, escoamento. Então essas linhas de fumaça aqui são as streaklines. Também timeline, ou linha do tempo, que é uma linha formada pela marcação de uma linha de partículas de fluido, e então observa o desenvolvimento dessas linhas ao longo do tempo. Por exemplo, perfil de velocidade em um tubo. Logo na entrada, o escoamento ele é ideal, né? Depois começa a ter efeito da viscosidade e começa a formar um perfil. Ele vai se desenvolvendo nos tempos, né? T1, T2. Então, em vários tempos ele vai ter ali a posição progredindo para o escoamento. Importante entender um pouco da classificação do escoamento. Então, o escoamento pode ser uni-, ou tridimensional. E essa classificação é dada quanto à dependência das componentes da velocidade em relação às coordenadas espaciais. Então, coordenada cartesiana x, y, z. Coordenada cilíndrica, radial, tangencial e axial, r, θ e z. Então aqui, escoamento sistema cilíndrico, né? Coordenada radial, aquela coordenada que começa no centro do tubo e vai até a parede, então o R. E a tangencial, relacionado com o ângulo. Já a axial é essa aqui da componente principal do escoamento em Z. Então aqui, um escoamento hipotético aqui, né? Aqui a velocidade só vai depender da posição no raio, já que tem influência da parede. A gente vai ver isso melhor nas aulas de escoamento laminar. Então, a parede ela gera um efeito no escoamento de fluido viscoso e vai formando um perfil. Então, se você está exatamente na parede, sua velocidade vai ser nula, já que o fluido adere ali à parede. Quanto mais distante da parede, a velocidade vai aumentando até o máximo, que é no centro do tubo. Então, a velocidade só depende do raio. Então, uma componente da velocidade dependendo apenas do raio. Então, o escoamento pode ser considerado unidimensional, nesse caso com perfil. Daí, o escoamento, o mesmo tubo, né, passa por um aumento de área. Isso gera uma aceleração, no caso, desaceleração devido à convecção. Então, a velocidade vai variando. Então, nesse trecho aqui, a velocidade depende, além do raio, depende da posição axial. É que ele vai desacelerando até atingir de novo uma região estacionária aqui em relação à aceleração convectiva. Então, nesse segundo caso aqui, no escoamento bidimensional, a velocidade depende tanto do raio quanto da posição axial. Aqui só relembrando o conceito de regime permanente transiente. Então, processos com transferência de energia ou com escoamento podem ou não variar com o tempo. Regime permanente ou estado estacionário, característico das operações contínuas, né? E a definição é que nenhuma propriedade varia no tempo. Então, qualquer derivada no tempo vai ser nula. Já no regime transiente, nós temos assim a dependência do tempo em alguma das variáveis.
O escoamento pode ser também classificado em regimes de escoamento. Primeiro, regime laminar. Fluidos escoam em camadas ou lâminas, não tem misturação macroscópica entre as camadas adjacentes. Nesse caso, a viscosidade vai prevalecer sobre a inércia. Então, cada camada aqui vai escoar na sua posição, sem ter essa mistura no sentido aqui radial ou tangencial. Regime turbulento, ele é caracterizado por flutuações das propriedades. Então, se você analisar, colocar uma sonda aqui para medir velocidade num ponto, a velocidade vai ficar variando, vai ficar oscilando. Isso ocorre pela movimentação caótica e desordenada. Então aqui ocorre uma taxa de misturação bem alta do fluido. Então o fluido vai ter vários vórtices aqui se misturando. Esse esboço aqui é de um perfil médio no tempo, tá? Então ele é bem mais achatado por essa misturação que ocorre nesse tipo de regime. A gente vai entrar em detalhes lá a partir da aula 5, nesses escoamentos aqui. O escoamento pode ser também considerado viscoso ou invícido, que seria o escoamento ideal. Então, em condições específicas, né, o escoamento pode ser considerado não viscoso, que é o sinônimo também desse termo invícido. Isso ocorre, então, quando os efeitos viscosos são desprezíveis em relação aos efeitos inerciais. Foi a consideração que nós fizemos em termodinâmica. Já quando os efeitos da viscosidade afetam significativamente os padrões de escoamento, o escoamento é viscoso. Então, nesse caso, as tensões de cisalhamento têm um papel fundamental, o que ocorre, né, na região de atrito, né, fluido-parede. Em tubulações, então, é importante. Então, o foco aqui de mecânica dos fluidos, principalmente a partir da aula 5, vai ser quantificar esse atrito. O escoamento pode ser também interno e externo. O escoamento interno, quando ele ocorre confinado, né, por superfícies sólidas, por exemplo, tubulações ou máquinas de fluxo. E o escoamento pode ser externo, quando o corpo em análise, né, quando a superfície sólida em análise está imersa em um fluido e a camada limite, que seria a região viscosa, ela pode se expandir livremente sem ter essa influência da parede. Por exemplo, escoamento ao redor de uma esfera, de uma asa de um aerofólio, turbinas eólicas, entre outros. Então, como ocorre, né, o escoamento de fluidos? Esse é o ponto fundamental aqui de início. Então, o escoamento de fluidos, assim como os outros fenômenos de transporte, que seria transferência de calor e transferência de massa, ele ocorre devido a um desequilíbrio no sistema. Em termodinâmica, o foco é equilíbrio, aqui o foco é desequilíbrio, para causar, então, uma força motriz que gera o fenômeno de transporte. De forma geral, a gente pode definir a taxa ou magnitude desse fenômeno é proporcional a uma razão entre a força motriz e a resistência ao fenômeno. Então, para a mecânica dos fluidos, a taxa de escoamento do fluido vai ser proporcional a uma diferença de pressão pela resistência viscosa. Então, se a força motriz é a diferença de pressão, e a resistência viscosa seria devido ao atrito fluido-parede. Então, dessa forma, nós vemos aqui que a diferença de pressão, a pressão, né, é uma variável essencial, fundamental para a mecânica dos fluidos. Então, nós começaremos essa parte do curso, explorando essa variável pressão. Então, relembrando aqui pressão relativa e absoluta. Então, a pressão absoluta é a intensidade total em relação ao vácuo, a relativa em relação à atmosfera local. Esse segundo caso, então, ocorre porque muitos instrumentos eles são do tipo diferencial. Então, eles fornecem uma diferença de pressão e não uma pressão absoluta. Essa pressão relativa pode ser, então, manométrica, que seria acima da atmosférica local, ou vacuométrica, abaixo da pressão local. Então, aqui a ilustração das pressões. Então, no ponto 1, nós temos uma pressão relativa a 1 e a pressão atmosférica local, que seria referência. Como ela está um tanto acima da atmosférica local, essa pressão 1 seria uma pressão manométrica. Já a pressão 2, como ela está abaixo da pressão de referência, seria uma pressão vacuométrica. Então temos, né,
pressão manométrica, a diferença então entre a absoluta e a atmosférica local. Dessa forma, a pressão absoluta fica sendo sendo dada pela soma das duas parcelas, a atmosférica mais manométrica, e a vacuométrica seria o inverso, né? A diferença, né, tanto que está abaixo, tanto que a absoluta está abaixo da atmosférica. Dessa forma, a pressão absoluta fica dada pela pressão atmosférica subtraída da pressão vacuométrica. Então, por exemplo, pressão absoluta de 70 kPa no local de pressão atmosférica 101,33 kPa, ela pode ser especificada de duas formas. Como está abaixo, né? A absoluta está abaixo da atmosférica, nós sabemos que ela é vacuométrica. Podemos falar pressão vacuométrica de 31,33, que é a diferença das duas, ou pressão com sinal negativo na frente, então já subentende-se que ela é relativa. E lembrando, em cálculos termodinâmicos, a pressão absoluta que é utilizada, mecânica dos fluidos normalmente é a pressão relativa. A não ser que seja dito, né, explicitamente no enunciado que a pressão é absoluta, em problemas de mecânica dos fluidos, a pressão relativa ela é normalmente utilizada. Aqui falando um pouco de pressão de vapor e cavitação. Pressão de vapor é sinônimo de pressão de saturação, que já vimos lá bastante em termodinâmica. Aqui no escoamento pode ocorrer esse fenômeno de cavitação. Então, pressão de saturação ou pressão de vapor, que são sinônimos, define o estado então que o fluido está saturado, ou seja, o líquido está em equilíbrio dinâmico com seu vapor. Se a pressão absoluta for menor que a pressão de saturação, vai ocorrer então ebulição, né? Formação de bolhas naquele fluido, naquele líquido que está no sistema. Então, para sistemas com escoamento, se em algum local essa pressão do escoamento, pressão absoluta, né, do escoamento for menor que a pressão de saturação, ocorre então uma formação instantânea de bolhas. Esse é o fenômeno denominado cavitação. Esse fenômeno é um problema para sistemas com escoamento. Normalmente ele ocorre em entradas de bombas, turbinas hidráulicas e pás e rotores marinhos. Em barcos também ocorre isso. Porque nesses locais o fluido está sendo acelerado, portanto, para gerar essa aceleração, né, nós sabemos que temos que diminuir a pressão. Então, a região de baixa pressão, que seria a região de sucção, por exemplo, da bomba, vai ocorrer pressões vacuométricas. Então, a pressão absoluta pode ficar abaixo da pressão de saturação do fluido, né, naquela temperatura e ocorrer instantaneamente formação de bolhas. Então, o que ocorre? Né? As bolhas são formadas, elas podem causar até erosão nessas pás das turbomáquinas, que pode deteriorar o equipamento, resultar em ruído e vibração do sistema. Isso ocorre porque essas bolhas que são formadas na região de baixa pressão, elas são transportadas para regiões de maior pressão, onde elas acabam implodindo, com isso arrancando até deformando, né, o material sólido ali. Aqui um artigo de 2019 tem as 7 etapas que ocorre essa cavitação, inclusive com fotos por câmera aqui de alta resolução, mostrando que ocorre aqui até retirada de um pedaço do material sólido das pastas, material metálico. Então, como ocorre isso? Lá na região de baixa pressão formam-se bolhas na ordem de milímetros e elas são carregadas para a região de alta pressão. Depois, devido à proximidade com a parede sólida aqui, da pá, do rotor, por exemplo, essa porção superior aqui da bolha ela vai se colapsar primeiro, devido à influência aqui da parede. Então aqui no 3, tem a formação de um microjato aqui, com a bolha implodindo, e essa velocidade pode chegar a várias centenas de metros por segundo, então é muito rápido, então acaba gerando uma força muito grande, como se formasse um martelo d'água, esse microjato aqui, que atinge a superfície, com velocidade na ordem de algumas centenas de metros por segundo, e deforma então a parede sólida. Após isto, ocorre aqui um fluxo, uma recirculação aqui do escoamento, o que pode levar também a uma evaporação secundária. Pode gerar uma micro-região de baixa pressão, formando pequenas
bolhas. Agora bolhas com ordens de tamanho menores ainda do que aqueles de milímetros inicialmente. Elas acabam ficando no formato esférico devido ao tamanho pequeno, por efeitos da tensão superficial. Elas podem também implodir novamente e arrancar mais, deformar mais o material sólido. Então elas também podem se colapsar. Então no final acaba tendo 3 regiões aqui de deformação do material. Aqui algumas fotos ilustrando. Aqui rotores marinhos, né? Olha como essa região aqui fica, região de pressão mais baixa, onde forma de pressão mais alta, desculpa, onde as bolhas acabam se implodindo. E aqui esse terceiro exemplo aqui para bombas centrífugas, que é um rotor de uma bomba centrífuga. Então fica todo com uma erosão muito grande, que o equipamento acaba estragando as pás, né? E gerando um grande problema operacional e também de custo. Então nessa primeira parte da aula eu fico por aqui. Na próxima nós exploraremos o campo de pressão em fluidos estáticos. Então até mais.